Abre comigo a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, a partir do versos 1, tá bom? Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé e reverenciar a palavra do nosso Senhor. Sempre na hora da palavra a gente tem que ficar de pé e reverenciar a palavra do... Então vamos lá. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem estas coisas? Que sabedoria! E esta que foi lhe dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali muitos milagres. Aliás, o versículo 1: Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias e circunvizinhança para ensinar. Amém? Vamos ler mais uma vez? Marcos capítulo 6, vai para o último versículo aí, versículo 6. Marcos capítulo 6, versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias, circunvizinhanças para ensinar. Amém? Põe a mão na sua Bíblia e diga assim comigo: Senhor, fala comigo e me ensina teus caminhos. Pode sentar, aplauda o nome dele bem forte. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre os efeitos da incredulidade. A gente ouve muita palavra sobre fé, sobre determinação, sobre motivação, e pouca gente ouve sobre a incredulidade. E ela existe. Por isso é necessário que a igreja entenda que sem fé, o apóstolo Paulo falou isso, né? Hebreus capítulo 6, capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível o quê? Sem fé não dá para agradar a Deus. Então nós temos que falar um pouco hoje sobre a incredulidade. Na realidade, nós temos que combater a incredulidade, porque a principal arma do inimigo, diga comigo, é a incredulidade. Amém? Vamos lá. Nesse livro de Marcos capítulo 6, e no verso 6, Jesus ele tem uma admiração diferente. Ele ficou admirado porque na terra dele, Israel, ali em Cafarnaum, o povo estava sem fé. Quem lembra do centurião na palavra do Senhor? O centurião foi até Jesus e disse assim: Jesus, o meu servo está horrivelmente enfermo. Jesus fala assim: eu vou lá e vou curá-lo. Aí o centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Eu tenho servos e também sou homem sujeito à autoridade, mas manda uma palavra só e o meu criado ele vai ser curado. A Bíblia diz que Jesus ele ficou admirado porque aquele centurião ele tinha tamanha fé. Jesus falou assim: nem mesmo em Israel eu achei uma fé tão grande como a desse homem. Jesus ficou admirado daquela fé, porque, irmãos, as pessoas estavam acostumadas a ver Jesus impondo as mãos para serem curadas, mas dessa vez não teve imposição de mãos, dessa vez não teve a unção com óleo, uma palavra.
Jesus disse assim: nem mesmo em Israel eu achei uma fé tão grande como essa. E detalhe é que aquele centurião, ele não era israelita, ele era um cidadão romano, ele era um soldado romano. E um soldado romano, para decretar que tinha fé, irmãos, realmente ele tinha que abrir o coração para Deus para isso, porque Roma dominava sobre Israel, principalmente sendo soldado. E agora ele vai até Jesus, ele vai pedir a Jesus que Jesus cure o seu criado. Imagine Jesus dizer assim: você dá de cara com Jesus, aí você diz: olha, Senhor, eu estou passando por um problema lá em casa. E se Jesus dizer assim: tá, eu vou lá, o que você faria, irmãos? Bora, Jesus. Pegava na mão dele: vamos lá, vamos. Tirava até as pessoas do caminho, né, para ninguém atrapalhar. Mas esse centurião foi diferente. Senhor, uma palavra só e o meu servo ficará curado. A palavra de Deus diz que naquela mesma hora o servo dele foi curado. Aqui capítulo 6 de Marcos. Vamos lá. No versículo 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes e teve que ter imposição de mão para o povo crer. Versículo 6: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas para ensinar. Amém? Jesus ficou admirado da incredulidade. Por quê, irmãos? Israel não foi projetado para ser um lugar sem fé. Os maiores milagres da Bíblia está em Israel. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê o povo dele sendo curado, sendo liberto. A gente vê o povo dele passando pelo mar. Interessante essa questão da fé. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Abraão, ele não fez grandes sinais. Abraão não abriu o mar. Abraão não fez chover fogo do céu. Abraão não orou para que chova. A gente não vê Abraão orando para alguém ser curado. Contudo, a Bíblia diz que ele é o pai aonde? Por quê? Diga assim comigo: fé está condicionado à obediência. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quem é que obedece à voz de Deus? Aquele que tem fé. Quem é que desobedece à voz de Deus? Aquele que é incrédulo. E eu quero falar aqui um sinal da incredulidade. Número 1, diga comigo: falta de temor. A falta de temor significa respeito, ela é uma incredulidade. A falta de temor, ela parte da incredulidade. Por quê? Porque para mim servir a Deus, para mim obedecer à voz de alguém que eu não vejo, alguém que eu nunca vi, tem que ter muita fé. Por isso que Abraão ele é chamado de pai na fé. Ele não viu Deus, ele não viu nenhum milagre. Ele viu o milagre depois, muito depois. Primeiro ele obedeceu para depois ver todos os milagres. Quem está entendendo? O Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande. Ponto final. Vocês estão entendendo isso? Tem que ter fé para isso. Talvez ele poderia ter dito assim: mas Senhor, como é que eu vou sair daqui de casa? Deixar tudo aqui, lembranças, pai, mãe, tantas coisas. Como que eu vou abandonar tudo que o Senhor me deu? Ele poderia ter pensado assim, irmãos. O que é fé? Diga assim comigo: fé é certeza absoluta. Amém? Existem dois tipos de fé. Diga comigo: fé natural e a sobrenatural. O que é uma fé natural? A fé natural é a fé do óbvio. Se eu soltar, não, isso aqui não. Se eu soltar isso aqui, o que vai acontecer? Como é que você sabe? Porque é natural. Muito bem. É o óbvio. Amém? E o que é fé sobrenatural? O impossível se tornar possível. Por exemplo, fé e razão não andam juntas. Qual é a razão científica para Jesus andar sobre as águas? Qual era a razão científica de Sara, com 99 anos, ter um filho de Abraão, diga comigo, cabra velho, de 100 anos de idade?
E para completar ainda, para a situação piorar um pouco, ela era estéril. Então Abraão não era para ser um homem de fé, ele era para ser um cara óbvio, uma fé natural ou incrédulo naquilo que ele ouviu. De ti farei uma grande nação, mas a tua esposa é estéril e vocês são avançados de idade. Quem está entendendo, irmãos? Por isso que fé, ela parte de uma vida com Deus, ou ela parte daqueles que creem em Deus. Posso ouvir amém por isso? Quem está entendendo até aqui? Glória a Deus. Então, a fé sobrenatural, ela não procura uma razão, ela procura a voz da obediência. Diz assim para quem está ao lado: quando você estiver doente, digo, vem para o culto. Olha o natural das coisas. Vou para o culto, campeão. Ai não, estou com dor de cabeça. É que é para você vir. Amém? Pastor, olha, está dando tudo errado. Não continua olhando para o errado, continua olhando para a fé. Amém, amados? Então, a falta de fé, ela causa nas pessoas uma falta de temor. A incredulidade, ela causa uma falta de temor, o desrespeito. As pessoas, elas não conseguem respeitar quando elas não creem no Senhor. Se você analisar a palavra que sai da boca de todo ateu contra o nosso Deus, são palavras absurdas, porque não tem temor, porque não acreditam. Tá bom até aqui o primeiro ponto? Diga assim comigo: segundo ponto, a incredulidade me torna desobediente à voz de Deus. Diga comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Como é que eu vou agradar a Deus sem fé? O que é fé? Quem lembra? Certeza absoluta. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando eu tenho certeza absoluta, quem nós estamos servindo? Deus. A palavra de Deus é sim, sim. É uma palavra decretada, o nome disso. Deus, quando Ele dá um sim, é um sim, não tem volta. E quando Ele dá um não, é um não. Também não tem volta. Olha o que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será o quê? O sim de Deus é até o final. Eu não posso iniciar e parar no meio do caminho. Ou eu não posso iniciar e chegar bem pertinho do caminho e não finalizar o propósito. Lembra de Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Ele foi até o final naquela fé. A fé em Cristo Jesus, ela não nos permite ir até o meio do caminho, mas ela nos permite ir até o final, até o propósito que nós determinamos com Deus. Amém? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque quando a gente tem fé no Senhor e nós queremos agradar ao Senhor, irmãos, nós vamos obedecer a voz de Deus acima de tudo, acima de todos, acima de leis que nos proíbem obedecer. Quem está entendendo isso? É uma fé condicionada à voz de Deus e não à voz dos homens. É uma fé condicionada à verdade de Deus. Detalhe: a verdade de Deus sempre vai te fazer triunfar. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém? Então o que é fé? Fé é uma certeza absoluta. E quando eu creio, eu obedeço tudo que Deus me manda. Tudo. Todos os heróis da fé, os caras eram obedientes. Eles não tinham medo, olha, talvez até tivessem medo da morte, mas os caras eram obedientes. Sabe qual é o desejo do diabo? Que você não obedeça a voz de Deus. Quem lembra da história de Jó? Qual era a aposta de Jó? Aliás, qual era a aposta do diabo com Deus? Qual era? Fazer Jó o quê? Blasfemar. Não foi assim? Olha o que o diabo fez: vou tirar logo os 10 filhos dele. O diabo tirou logo a coisa mais importante. Eu vou tirar os 10 filhos dele. Foi de uma vez isso. Eu vou tirar a riqueza de Jó. Foi de uma vez também. Eu vou tirar a saúde de Jó. Foi de uma vez também. Jó tinha tudo para blasfemar. Tinha ou não tinha? Diga assim: mas ele não era incrédulo. Ele servia quem? Como Satanás não conseguiu fazer Jó blasfemar, tirando a posse dele, ele tentou pelo sentimento. A mulher, a esposa, tadinha, né? Perdeu 10 filhos. Talvez ela falou aqui na dor de ter perdido 10 filhos. Mas ela disse assim para Jó: Jó,
Amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Está vendo que Deus te rejeitou? A aposta do diabo com Deus, qual era? Satanás estava dizendo que Jó ia blasfemar, e Deus conhecia o coração do servo, Deus conhecia o coração de Jó e disse assim: vai lá, toca em tudo que é dele, mesmo na vida dele, e tu vai ver que ele não vai blasfemar contra mim. Fé. Diga comigo, a fé está condicionada a um coração obediente, não aquilo que eu possuo. Amém? A fé está condicionada à tua vida com Deus, irmãos. A incredulidade causa essa falta de temor. Tem gente que se tiver tudo, ela sai do caminho de Deus, e se tiver nada, também sai do caminho de Deus. E tem gente que se não tiver nada, continua servindo a Deus, e se tiver tudo, continua servindo a... Porque a fé está condicionada à obediência. Quem está entendendo minha visão sobre fé? Glória a Deus por isso. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quando você diz assim, eu quero agradar a Deus, quem quer agradar a Deus? Você vai passar pela prova. E a prova nunca vem do diabo, a prova vem de quem? Diga glória a Deus. E não tem volta, a palavra de Deus não tem volta. Quando Deus deu filho para Abraão, Deus disse o que para Abraão? Me dá o teu filho, teu único filho a quem tu amas. Isso aqui é prova, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram ameaçados de ser lançados na fornalha de fogo, e eles disseram: fica sabendo, rei, que se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar, e se Ele não quiser, nós não nos prostraremos diante de ti. Ou seja, todas as leis foram quebradas na palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles não se prostraram diante dos homens, diante de uma estátua que havia colocada ali de Nabucodonosor, porque eles tinham uma fé condicionada à obediência, uma fé que vinha direto do coração para o Pai. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito, porque em espírito vem da onde? E o que é em verdade não se dobra, não se nega, não rejeita. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Então por que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres ali, irmãos? Porque o povo era incrédulo, e aonde há incredulidade, há falta de temor. Talvez naquele momento onde Jesus estava pregando, era Jesus pregando e aquela multidão de Israel dizendo assim: será que isso é verdade mesmo? Amém? Será que eu tenho que obedecer essa palavra? Será que é do jeito que ele está falando? Será que essa maneira que esse Jesus está falando vai realmente me levar para o céu? Olha o que Jesus estava propondo para o povo. Irmão, Jesus ele foi dar um sermão para o povo, e ele disse assim: ai de ti, Tiro e Sidom, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidom tivesse sido operado todos esses milagres, aquela cidade estaria de pé, Sodoma estaria de pé. Então o milagre ali que Jesus não fez foi por causa da incredulidade, foi por causa da falta de fé daquele povo. Diga assim comigo, número 2: a incredulidade me faz retroceder. Hebreus capítulo 10, dá um pulo lá. Hebreus capítulo 10, segura aí no capítulo 10. Pastor, por que o senhor está falando da incredulidade? Porque, irmãos, ela é uma arma principal do inimigo. Daqui a pouco eu vou mostrar que a maior preocupação do inimigo é cegar o entendimento das pessoas. Capítulo 10, quem encontrou? O versículo... Vamos para o versículo 37. Capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não quer tardará. Só um momento. O autor de Hebreus, que é desconhecido, está dizendo: daqui a pouco aquele que prometeu vai vir e não vai tardar. Quer dizer que vai ser no tempo de Deus. Daqui até lá, pastor, o que eu tenho que fazer? Versículo 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Só um minuto. O meu justo viverá pela... E se ele retroceder, nele não terá prazer a minha... Quem está dizendo isso? Deus, através do autor de Hebreus. Ele está dizendo: o Senhor vai vir,
mas o meu justo vai viver pela fé, pela certeza absoluta. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Por que a gente não pode recuar no chamado? Por que nós não podemos recuar na nossa fé? Por que nós não podemos retroceder na visão que Deus nos deu? Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Tem muita gente assim, tem ou não tem? O cara saiu das drogas, vai voltar para lá. Saiu da prostituição, vai voltar para lá. Saiu do mundo, vai voltar para lá. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque a nossa palavra tem que ser como a palavra de Deus: sim ou não. Diz para quem está ao outro lado: aqueles que recuam, Deus não tem prazer. Isso é muito forte. Posso ouvir glória a Deus? Com quem Deus vai contar, pastor? Pelo aquele que vive pela fé. Porque a pessoa que vive pela fé, Deus ele já conhece o coração. Deus ele já sabe que aquela pessoa não vai retroceder, que ela não vai voltar atrás no chamado, que ela não vai duvidar que Deus é com ela, que ela vai passar pela fornalha de fogo, mas vai vencer. Deus sabe que se o inimigo tirar os 10 filhos, ela vai permanecer firme. Deus sabe que se o inimigo tirar as riquezas, ela vai permanecer firme. Aconteça o que acontecer, vai permanecer firme, porque a fé está condicionada a um coração obediente. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra, meus irmãos? O que é fé? Fé não é possuir tudo. Fé é ser obediente a Deus diante de qualquer circunstância, em qualquer situação. Fé é confiar que Ele é o teu Deus. Todavia o meu justo vai viver pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor está nos ensinando isso aqui nessa noite. Diga comigo: eu não posso retroceder, eu tenho que avançar. Por que eu estou te ensinando isso hoje, igreja? Para que você, quando der de cara com a fornalha, você não fique um crente medroso, um crente frouxo, mas um crente corajoso. Espera aí, o inimigo se levantou desse lado, pô, vou me levantar desse. Espera aí, o inimigo levantou um exército, eu vou clamar um exército de anjos aqui comigo agora. Espera aí, o inimigo está dizendo que eu não vou continuar firme na fé, que eu não vou fazer a obra, que eu não vou servir a Deus. Ele vai enviar os enviados dele, eu vou continuar mais firme ainda em nome do Senhor Jesus. Por quê? Olha o último versículo aí, 39. Nós, porém, não somos dos que para a perdição. Somos, entretanto, da onde? Para quê? Quem quer conservar a alma? Permanece com a tua fé inabalável. Permanece firme. Olha, pastor, estou passando tanta luta. Ora. Pastor, estou desanimado. Canta um louvor. Pastor, eu estou frio. Jejuma. Vem para o culto. Pastor, eu estou passando por uma tempestade. Usa a tua fé. Mas não volta atrás. Não deixa a incredulidade ela tomar conta da situação. Tem momentos que a gente está incrédulo, sim ou não? Tem. Tem momento que a incredulidade bate na nossa porta, sim ou não? Tem. Tem momento que quando você quer se levantar, o inimigo diz assim: mas a igreja é longe, como é que você vai fazer a obra? Né? Você está doente, como é que você vai falar de Deus para alguém? Está chovendo, como é que você vai evangelizar? Sol está quente. Ele vai colocando uma maneira de você enxergar como o inimigo quer. E ele trabalha nisso há muito tempo, irmãos. Coríntios capítulo 4. Diga assim comigo antes de ler o livro de Coríntios: Senhor, abre minha visão, em nome de Jesus. Agora vai lá em Coríntios capítulo 4. É o segundo. Preste atenção o que o apóstolo Paulo fala para a gente no livro de Coríntios. Por que você tem que abrir a tua visão, irmãos? Qual a pessoa mais interessada em você não estar no culto? Qual a pessoa mais interessada em você não se santificar? Qual é o ser mais interessado em você não ter intimidade com Deus? Qual é o ser mais interessado em você não fazer a obra de Deus? Qual é o ser mais interessado em você esfriar na fé? Está aqui.
Coríntios capítulo 4, versos 4 de 2 Coríntios, ó. Nos quais o Deus com D minúsculo, que é o diabo, nos quais o Deus deste século cegou o quê? De quem, irmãos? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem. Satanás não está preocupado em cegar os olhos não, irmãos. Tem muito cego que enxerga melhor que muita gente. Ele está preocupado em cegar, ó, o entendimento. Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás. Nos quais o Deus desse século, ele cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, daqueles que não creem, para que não lhe resplandeça a imagem de Cristo, amém? A glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Posso ouvir amém por isso? O que o diabo quer? Cegar. Linda. Ele quer cegar a visão, ele quer cegar o entendimento. Lembre lá no Antigo Testamento, eu gosto dessa parte aqui. Preste atenção nisso aqui. No Antigo Testamento, o inimigo falou assim para Eva: Deus não disse que você podia comer de qualquer árvore. E ela disse: foi, mas a que está no meio eu não posso. Eu não posso nem tocar para que não morra. Para que eu não morra, eu não posso nem tocar. Satanás falou assim para Eva: não, você não vai morrer não. Isso é conversa de Deus. Você vai ficar igual a ele. Está lá, capítulo 3. Você vai ficar parecida com ele. Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai se parecer com ele. Aí Eva, bichinha, caiu nesse laço, irmãos. Comeu do fruto e começou a enxergar o que não devia. Não é assim nos dias de hoje? Olha o que o diabo diz: você ainda vai para aquela igreja, aquele pastor lá? Está te enganando, besta. Quem já ouviu isso? Está sendo enganado. Está dando dinheiro. Você é dizimista esse tempo todinho. Você está sendo enganado. Você está dando dinheiro para o pastor. Você está dando oferta. Você está dando dinheiro para o pastor. Não é assim hoje em dia, sim ou não? Do mesmo jeito que o diabo fez lá no Jardim do Éden, ele faz nos dias de hoje. Fazer a obra. Homem, você tem filho, você tem casa, você tem trabalho. Deus entende. É assim que o diabo trabalha na mente. Ele está cegando o quê? O entendimento de quem? Quanto mais longe da obra, mais incrédulo você fica. Eu já fiz experiência com isso. Quanto mais longe da vontade de Deus, mais incrédulas as pessoas, mais frias elas ficam. Elas começam a ter as doenças desse mundo. Por quê? Porque se distancia da vontade do reino de Deus. Irmãos, a incredulidade é algo muito sério. Jesus, a Bíblia diz, nós lemos agora, que ele não conseguiu curar pessoas ali. Aliás, ele não conseguiu fazer milagres ali, porque o povo era incrédulo, o coração estava endurecido. Eu não posso endurecer meu coração. Olha o que Deus diz: se hoje você, lá em Apocalipse, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu. Está lá. Quantas vezes Deus tem falado com você e teu coração tem endurecido? Quantas vezes Deus ele tem te dado palavra, ensinamentos? A turma que gosta de sonhos, visões. Quantas vezes Deus ele falou com você através de louvor, através de várias formas, mas o coração continua como? Diga assim comigo: eu tenho que repreender tudo aquilo que me faz voltar atrás. Irmãos, o ser humano é perito nisso. Começar uma coisa e não terminar, sim ou não? Quantos projetos você já rasgou que você estava fazendo? Peraí, esse ano eu vou ler livros, esse ano eu vou para o culto, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou ser fiel nisso, esse ano vai ser um marco diferente na minha vida, um marco diferente. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? A gente começa uma coisa às vezes e não termina. O que o inimigo mais quer é que você retroceda na tua visão espiritual, na tua fé, na tua caminhada. Deus não quer isso. É tanto que Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, o quê? Vocês não lembram não? Lucas, vai lá, deixa eu mostrar a vocês, capítulo 10. Perdão, 9, Lucas capítulo 9.
Uma vez me perguntaram isso, eu quero falar isso aqui nesse culto. Perguntaram assim para mim, irmãos: pastor, o senhor tem medo da obra de Deus? E eu disse assim: não. Antes eu tinha. No começo eu tinha. Hoje eu tenho medo de outra coisa. Eu tenho medo de, no final da minha vida, Newton, eu não poder dizer o que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, o quê? Completei a carreira e guardei a. Pronto, meu medo é eu na minha velhice não poder dizer isso, ou na minha morte, ou se Jesus voltar. Olha que palavra firme. A obra não deve fazer medo para a gente. Não cumprir o chamado é que deve ser o nosso temor. Paulo disse: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Sabe o que é fé? Fé não é o que o mundo te ensina, não. O mundo ensina que fé é determinação, é conquistar coisas. É ou não é? Só que a fé de Cristo é outra. Diga assim comigo: a fé de Deus, a fé de Cristo é o contrário do mundo. No mundo, fé é juntar coisas. Em Cristo é renúncia. Vamos aplaudir o Senhor por isso, amados. Glória a Deus. Verso 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás não é apto para quê? Para o reino de Deus. O que ele está falando aqui, pastor? Ele está falando da obra, não é da salvação, é da obra. A gente tem que se acostumar a colocar a mão no batente e dizer assim: vai até o final da minha vida. Eu estava conversando com um pastor amigo meu aqui de Mossoró, e eu dizia assim para ele: pastor, como é que está a obra aí? Ele: rapaz, está aquela bênção. Eu digo: mas está aquela bênção de bênção, ou está aquela bênção, aquela luta, dificuldade? Ele disse: não, está aquela bênção, luta, dificuldade. Aí eu perguntei aquela pergunta de pastor, aquelas perguntas curiosas de pastor, diga assim comigo, de pastor para pastor. Ele disse: pastor, o senhor nunca teve vontade de desistir não, meu irmão? Ele disse assim para mim: ah, demais, mas eu me lembro daquele versículo. Eu disse: qual? Aquele que põe a mão no arado não é apto para o reino de Deus. Põe a mão no arado, volta atrás, não é apto para o reino de Deus. Por quê? Jesus, ele quer contar com pessoas valentes. Amém, irmãos? Jesus quer contar com pessoas corajosas, pessoas que arregaçam as mangas, pessoas que, se o tempo estiver ruim, elas estão envolvidas no reino, elas estão envolvidas na obra. Jesus, ele quer contar com pessoas que glorificam o nome dele. Pastor, está tudo ruim lá em casa, mas a minha fé permanece inabalável. Jesus, ele quer contar conosco. Amém? Jesus, ele quer contar com o povo que não se rende à incredulidade. Você sabia que tem crente que não crê no arrebatamento? Tem, pastor? Tem. Tem crente do Senhor que não acredita que Jesus está voltando, irmãos. Tem gente que não acredita. Olha, eu já vi pessoas dizer assim: não, mas se eu morrer, Jesus não me lança no inferno não, porque não vai fazer isso comigo não. Eu disse: vale, meu Deus do céu. Chega a me dar uma agonia assim, sabe, na alma. Porque a palavra de Deus é o quê? Diga assim comigo: não tem volta. E um dos pontos da incredulidade é fazer as pessoas achar que elas vão para o reino de Deus de qualquer jeito. A Bíblia diz que no céu não entra o quê? Que é isso, meus irmãos? Não entra o pecado. Então tenho que me santificar para ir para onde? Para os céus. A gente não pode servir o Senhor vivendo de qualquer forma, vivendo de qualquer jeito. Isso não é fé, isso é que é ser incrédulo mesmo. Irmãos, a fé, ela não te dá espaço para fazer o que você quer. Eu estava falando para a evangelista Lena agora sobre a questão de fé, que algumas pessoas, alguns líderes usam isso de uma forma, não estou falando aqui mal de igreja, amém? Mas algumas lideranças aqui no nosso país, no Brasil, usam essa questão da palavra fé para arrancar a lã das ovelhas. Eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque a fé não é o pastor provar as ovelhas. Eu posso pregar sobre isso, sim ou não? Você que vai me assistir no YouTube, não estou falando mal de pastores. Mas a fé
ela não é arrancar a lã das ovelhas. Está chegando o Natal, diga glória a Deus. Pergunta assim para mim, pastor, vai colocar as 3 ofertas? Ouro, incenso e mirra? Não vou fazer isso, porque isso é antibíblico. O ouro, incenso e mirra naquele tempo era para aquele tempo. Quando um rei nascia, o rei ganhava ouro como sinal de reinado. Então, quando Jesus nasceu, os 3 magos colocaram diante de Jesus o quê? Ouro. Isso é para aquele tempo, não é para agora. Amém? O ouro quer dizer o quê? Nasceu o rei, Salvador. O incenso era um cheiro, um embalsamento. Já estava decretado o nascimento de Cristo. Por aquele incenso ali estava decretando por que ele nasceu, para morrer por nós. Então era como se fosse espécie de perfume, cheiro suave, porque aquele incenso estava dizendo, diga comigo, sacrifício, cheiro suave. Pastor, e a mirra? O embalsamento. Estava decretado que Jesus nasceu para morrer por mim e por você. Esse é o símbolo das 3 ofertas naquele tempo. Aí hoje um monte de igreja coloca diante na época de Natal, como se fosse um presente do nascimento de Jesus. Ouro, 500 conto. Incenso, 200. Mirra, 100. Não, isso não é fé. Isso é cobiça. A igreja do Senhor não precisa de cobiça. Agora, questão de fé. Sobre a oferta, estava falando para a evangelista Helena. A fé dos ofertantes daquele tempo era maior do que os dizimistas de hoje. Se a gente for analisar a oferta de Caim e de Abel, você vai ver que a oferta de Abel era uma oferta. A oferta da viúva pobre era uma oferta. A oferta onde Ananias e Safira mentiram, está lá no capítulo 5 de Atos, isso, que o pessoal naquele tempo colocava tudo no altar, tudo. Mas isso não era o pastor que mandava, era o coração deles, era o desejo deles. Então eles colocavam diante do altar. Lá vai Ananias e Safira, combinou com a mulher: olha, nós vendemos um terreno, eu vou dar só metade, mas tu disse que deu tudo. E ela, tá bom. No dia lá eles, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração por causa disso? Pedro só falou isso, o cara morreu ali mesmo. Entrou a mulher dele sem saber de nada. O apóstolo Pedro perguntou: me diz, quanto é que foi o terreno? Ela disse: foi tanto. Olha, os caras chegaram agora que levaram tua esposa, eles vão te levar também. Ela, morre na mesma hora. Vocês estão entendendo isso aqui? Os caras estavam incrédulos dentro da onde? Da igreja do Senhor. Diga assim comigo: quando eu for ofertar ao Senhor, eu tenho que entender que a oferta é um presente. E quando a gente vai ofertar ao Senhor, nós temos que dar o nosso melhor, de acordo com o quê? Com o teu coração. Amém, meus amados? Posso ouvir glória a Deus? Se o teu melhor, mas eu estou falando do teu coração, não é de avareza não. Se o teu melhor no teu coração é 25 centavos, Deus vai receber sim ou não? Vai. Mas se for uma avareza sua? Não, peraí, fui comprar os pães e soprou aqui esse troquinho. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é uma oferta? Não é. Então, é isso que eu estou ensinando. Estava falando para o evangelista. A oferta naquele tempo tinha nada a ver com a oferta de hoje. A oferta é o corá. Quando você vai ofertar alguma coisa, por exemplo, teu filho vai completar ano, tua filha vai completar ano, teu pai, tua família. O que você quer dar para eles? Começa pelo bolo. Como é que você pensa? Não, esse bolo aqui não, que esse bolo é ruim, vou fazer com aquele ali. Aquele ali é mais caro, mas aquele ali tem um negócio assim diferente, uns enfeites diferentes. Você pensa como? Porque é para quem? Para alguém que você ama. Irmãos, quando é para Deus, a gente pensa da mesma maneira. Eu vou entregar para o meu Senhor o meu melhor. Posso ouvir glória a Deus por isso? Porque tem que ser o nosso. Mas a incredulidade às vezes vem nessa hora. Eu não sei se eu oferto, não sei se eu entrego o meu dízimo. Vem também nessa hora, sim ou não? Como também em determinadas situações. Rapaz, será que se eu orar, Deus vai me curar? Claro que vai, irmãos. Rapaz, se eu entrar no voto com Deus vai responder. Claro que vai. Mas tem que ser algo pessoal seu. Do seu coração. Para a gente terminar,
Por que Moisés ele não entrou na terra da promessa? Vocês lembram disso? Foi que Deus disse para ele: Moisés, fala com a rocha que ela vai liberar água. No original é fala com a rocha. Aí vai Moisés, pega o cajado diante do povo de Israel e diz assim: poderão, olha a pergunta dele, poderão sair água dessas rochas? Pá, pá, 2 vezes. Deus não disse para ele bater. Deus disse para ele: rocha, libera a água. Era só isso que era para ele fazer. Mas ele pegou o cajado e tá, bateu 2 vezes. Por que Moisés não foi para o reino de Deus? Porque ele fez mau uso do cajado. A fé, ela não nos permite fazer um mau uso do evangelho, um mau uso do cajado. Quando a gente conhece o Senhor, irmãos, quando a gente começa a servir o Senhor, a gente tem que começar a ter zelo pela vontade, zelo pelo reino de Deus, zelo por tua alma, zelo pelo momento de oração, zelo por... Irmãos, eu amo vir à igreja, não é porque eu sou pastor, é porque eu gosto da igreja. Eu gosto, sinceramente, eu sou desse tempo. Esse tempo nosso lá, Belzinho, aquele nosso tempinho de adolescência na igreja, que a gente ia para a igreja, o pessoal não queria nem sair, a gente tinha que fechar as portas. A gente dizia assim para a época, né, os obreiros: fecha, não, o pessoal não vai embora não. Já dando tarde o pessoal ali na igreja conversando, pedindo oração, brincando, os jovens uns com os outros. Nós somos de um tempo, de uma geração que era legal estar na casa de Deus. Pergunta assim para quem está falando: hoje em dia como é que é? A incredulidade está amortecendo a igreja. A incredulidade está fazendo o povo esfriar na fé, está fazendo o povo duvidar que Deus é Deus. A incredulidade tem feito o povo de Deus esquecer que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós vamos combater a incredulidade em nome de Jesus. Amém? Nós vamos vencer a incredulidade, começando como, pastor? Começando com a tua vida de santidade ao Senhor, porque Ele está voltando. Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar por causa da incredulidade. Por que muita gente não é abençoada? Às vezes a pessoa diz assim: pastor, fulano entrou na igreja agora e já é abençoado, Deus já deu um emprego, Deus já deu um casamento, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo. Porque Deus sondou o coração. Não está amortecido na fé. Não duvide da obra de Deus, não duvide do reino de Deus. Seja firme, valente e valoroso, porque Deus é contigo. Glória a Deus. Diz para quem está ao outro lado: o Senhor é contigo. Nunca duvide. E João Batista duvidou. Aliás, digo, o pai de João Batista duvidou. O que foi que aconteceu com ele? Ficou mudo. O anjo disse: ai, você não crê não que vai nascer de você? Porque a mulher dele era estéril, né? Você não crê não, pois você vai ficar mudo até essa criança nascer. Ficou 1 ano sem falar. Está lá no livro de Lucas, você vai ver isso. Capítulo 1, 2, 3 ou 4, você vai ver isso aí. Amém? Diga assim comigo: nunca vou duvidar do reino de Deus. Diga: tudo aquilo que Deus colocar no meu coração para mim cumprir, eu vou até o final. Porque eu quero um dia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Fica de pé, aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus, bem forte para Ele.